Alterando o coletor de admissão, conceito de coletor curto, coletor longo. No passado se discutia muito isso nos carburadores. Hoje em dia está caindo em desuso, muito por causa do ressonador, que eu já vou explicar, e do pulmão empregado no coletor de admissão. Mas mesmo assim, alguns carros ainda com injeção eletrônica adotam a estratégia de coletor longo, coletor curto, variando até, tendo variador, mas é muito mais fácil hoje em dia fazer um coletor único, sem sistema, já estudar o fluxo melhor dele para baixo, giro, alto giro, depende da aplicação do carro, e brincar com as VVTs. E aí eu consigo amortizar esse problema aí. Mas olhando na hora, se você for construir algum coletor, ou ter pelo menos a base, o que significa? Coletor longo, eu favoreço fluxo em baixa rotação, ou seja, eu favoreço o torque em baixa rotação desse motor. Já em coletor de admissão curto, no caso da foto aí eu tenho os carburadores já direto ali no cabeçote, praticamente eu não tenho nada de coletor, eu favoreço o desempenho do motor em alta rotação. Por que isso? Na questão do curto, raciocina comigo, se eu tenho uma mangueira, eu quero soprar água, se ela é curtinha, tem 20 centímetros, assopra, a água sai fácil. Agora imagina a mesma mangueira cheia de água, com 10 metros de comprimento, retinha, sem curva, sem nada, tenta soprar água por ali e tirar água, você vai ver que vai ser uma dificuldade enorme. Por quê? Porque afinal as moléculas, elas têm atrito com a parede, e como eu tenho, no caso do coletor, eu tenho uma superfície mais ou menos rugosa, o ar em uma velocidade gigantesca passando por ali, essa quantidade de parede, quanto mais longa, mais vai me restringir a entrada de ar. Então, se eu faço curtinho, opa, beleza, não tenho tanta perda de energia, tanto atrito, e o ar entra mais fácil. Mas por que em baixa rotação eu sacrifico? Vamos aqui para a lousa para entender melhor. Então, olhando o meu desenho simplificado aí de um motor, tem um bloco, tem um cabeçote, tem um pistão, válvula de admissão, válvula de escape, e nessa condição que eu esteja com a válvula de admissão aberta. E por aqui eu tenho um duto, faria o papel do meu coletor de admissão, passando pela borboleta e filtro de ar. Raciocina comigo, se você tem, que eu acabei de explicar, se isso aqui é curtinho, tem menos atrito do ar com essa lateral aqui. Consequentemente, ele vai entrar mais fácil. Então por que se eu faço ele curto, ele acaba atrapalhando em baixa rotação? O que acontece? O motor está trabalhando em alta rotação. Nunca é um regime constante, é sempre um regime variável. Então, imagine que a molécula está parada aqui, aí de repente começa a fase de admissão, eu abro a válvula de admissão e isso aqui tudo começa a acelerar e começa a entrar para dentro do cilindro. Aquilo que a gente já explicou na parte de comando de válvulas. A hora que eu fecho, essas moléculas estão com embalo. Então a gente até viu que às vezes vale a pena na fase de compressão deixar aberto para que essas moléculas sejam empurradas para dentro do motor. Ou seja, em baixa rotação, se eu tenho um coletor bastante longo, eu tenho uma quantidade enorme de molécula vindo com embalo e criando uma inércia para empurrar e encher o cilindro em baixa rotação. Legal, mas qual que é o senão em alta rotação se ele é curto? Mesmo quando é longo, ele tem um efeito que é o seguinte: imagina que eu estou numa velocidade alta e de repente eu fecho a válvula. O que vai acontecer? Fechei a válvula de admissão, a molécula vai fazer que as moléculas já irão fazer igual a onda faz na pedra na praia. Ela bate e volta em onda de choque. A hora que ela bater e voltar, ela vai criar uma onda de choque dentro do coletor de admissão. Qual que é o senão? Estou empurrando todas as moléculas para trás. A hora que eu abrir essa válvula de novo, eu vou ter que fazer essa onda de choque desacelerar e voltar. Tendo o coletor de admissão mais longo, ele favorece essa absorção, porque afinal ainda devo ter molécula lá atrás vindo embalada e ajuda a confrontar com essa zona de pressão contrária. Então isso atenua com o coletor de admissão longo. Coletor de admissão curto, putz, isso aí é um problemão em baixa rotação, porque pode ter uma condição que eu esteja com as moléculas tudo querendo sair, abra a válvula e não tem como as outras entrarem, porque não tem alguém empurrando lá atrás, que nem numa multidão. Essas ondas de choque é que são responsáveis por aquele barulho característico que você ouve quando o motor está em plena carga. Tem motor que tem mais, tem motor que tem menos, mas você ouve aquele da admissão, aquele ruído meio grave. Motinha, essa 125, você vê o pessoal entregando pizza, etc. Você vê que a hora que o cara abre o acelerador, você ouve o motor fazer. São essas ondas de choque. E isso faz o quê? Faz minha curva de torque ter um buraco.
eu tenho um vale na curva de torque. Então imagine que eu tenho minha curva de torque aqui, desenhando para vocês, RPM, torque, e eu pego a curva de torque, mas não a curva de torque que a gente diz de marketing, né, levantada real, porque o marketing sempre dá uma melhoradinha ali na hora de lançar. Você vê que a curva de torque ela faz um pico, tem um vale, isso todo motor. Depois tem outro pico e aí cai. Exagerando o vale, né? O que significa isso? Esse ponto é justamente o ponto que eu tenho que as ondas de choque que bateram na válvula e estão voltando e estão atrapalhando o meu enchimento. Como que eu atenuo isso daí? Vocês já devem ter visto, até nas minhas matérias que eu escrevo aí no Best Cars, que eu sempre comento, o famoso ressonador. Então, entre o corpo de borboleta e a admissão lá do motor, eu coloco um adendo, um corpo assim, qualquer, não tem formato definido. Na verdade, quanto maior o volume desse cara, melhor. Por quê? E no momento que eu estiver bem nessa condição, que as ondas de choque estão voltando, me atrapalhando quem quer entrar, esse volume morto aí, extra, vai fazer o quê? Da mesma forma que se eu estou olhando o mar, vindo aquele monte de onda, e de repente assim tem um canal que estrangula, você vê aquelas ondas tudo subindo, e de repente depois daquele canal, se você tem um mar abrindo, você vê as ondas se atenuando. Por quê? Porque as ondas de choque da mesma forma vão se perder lá para dentro. E com isso eu vou melhorar o fluxo para cá, vou diminuir aquele barulho característico. Tem alguns carros que tem bastante isso daí. Você tá de fora, tô lá no estacionamento, aí bem no estacionamento tem uma rampa de subida que você vê uma nobrista trazendo o carro. Você tá ali esperando, você olha aquele carro subindo e faz aquele barulho horrível. São essas ondas de choque. Como que eu atenuo? Colocando o ressonador. Tem muita empresa que coloca um segundo aqui, ó, entre a borboleta e o filtro de ar. Por quê? Porque aí eu também ajudo a atenuar ruído. Eu atenuo mais ruído do que altera a curva de torque. E colocando o ressonador, eu faço minha curva ficar melhor. Então esse buraco que eu tinha antes, eu não prejudico em nada o resto, e eu atenuo esse carinha aqui e melhoro minha condição do motor bem nessa rotação. Então melhora o ruído, melhora o desempenho, melhora o consumo, melhora tudo. Coletor de admissão variável, que seria o próximo slide aí, ele justamente vai brincar entre ser longo e ser curto isso daqui, dependendo da situação, para me melhorar a curva de torque. Ou seja, da forma que eu expliquei aí para vocês, deu para entender um pouquinho entre o coletor longo e o coletor curto, a vantagem de cada um, principalmente nessa formação das ondas de choque. Se eu quero desempenho, faz o mais curto possível, dane-se em baixa, se vai matar minha curva de torque com essas ondas de choque, mas em alta eu não vou ter perda de carga. O meu motor em alta rotação vai respirar melhor. Para suprir os dois mundos, existem motores com um coletor de admissão variável. Então, peguei um exemplo clássico aí do Ford Falcon australiano, que além de coletor variável, ele tinha VVT também, maravilhoso, em termos de fluxo, em consumo, desempenho, esse motor é maravilhoso. E ele tem um esqueminha que, em baixa rotação, o ar faz um caminho mais longo. Em alta rotação, ele faz um caminho mais curto. É interessante que na curva de torque você vê bem o degrauzinho quando isso aí troca, né? E troca como? Eu tenho um sisteminha de válvula ali acionado, comandado pela eletrônica. Então, bem onde tem a troca, você vê o torque dando uma revivida. Em vez de ele começar a cair, ele volta a crescer de novo. Tem até um videozinho, se eu não me engano, da Tailândia, porque eles fizeram esse, com tradução da Tailândia, mostrar para vocês, porque eles vendiam esse carro na Tailândia também, mostrando em detalhes o funcionamento disso daí, né? Já nesse vídeo eles mostram então o coletor variável, como que é a atuação dele, no caso aqui do motor do Ford Falcon 4 litros, com comando com coletor de admissão variável. Eles primeiro explicam a essência, né, que coletor longo faz uma curva de torque boa para baixa rotação, mas pelo fato de eu ter muita perda de atrito, eu perco torque em alta. Já se eu tenho um coletor de admissão curto, ele vai me favorecer torque em altas rotações, né? O ideal seria o quê? Eu ter os dois mundos e criar uma curva de torque que uma emendasse na outra. Para fazer isso, utiliza-se um coletor de admissão variável. Então tem um sisteminha de válvula que determina em qual condição, pela central eletrônica, qual condição ele vai
atuar e se comportar. Então, em baixa rotação, ele optará por uma velocidade, né, pelo coletor longo, mas conforme sobe a rotação, ele abre a válvula e o ar passa praticamente direto, favorecendo a curva de torque em alta rotação. Pulmão do coletor de emissão, então, como eu expliquei para vocês, ele tem a grande vantagem de atenuar essas ondas de choque que podem atrapalhar a curva de torque do motor. Além disso, ele sendo hoje em dia em plástico, eu consigo fazer um volume bem grande, que eu consiga fazer um formato todo maluco, que eu consiga ter fluxo parecido para cada cilindro. Porque se eu tenho, antes de entrar nos cilindros, eu tenho um pulmãozão grande, como aqui ó, nessa simulação, eu garanto que se eu tenho, por exemplo, a entrada de ar no coletor aqui na lateral, eu garanto que todos os cilindros consigam respirar de forma parecida. Ou seja, fazendo esse pulmãozão vale a pena. Se você for fazer um coletor de admissão para o seu carro preparado, qual que é o segredo? Aí a receitinha. Ah, o ideal é simular em computador o fluxo. Não vai conseguir porque é caríssimo isso daí. Não vale a pena você fazer uma simulação para um cliente, né? Mas você faz um duto menor possível, com um pulmão maior possível. Ou seja, você garante que eles estejam equalizados com pouca perda de carga. E além disso, reparem nesse desenho que eu vou estrangulando conforme eu estou ficando com o cilindro mais longe da minha admissão. Por que eu faço isso? Conforme eu diminuo a área, eu aumento a velocidade do fluxo. Se eu aumento a velocidade do fluxo, eu diminuo a pressão naquela região. Então, se eles tivessem feito exagerando aqui, um coletor retângulo aqui, né? Pá, esses cilindros aqui não teriam o mesmo enchimento que os primeiros, porque é muito mais fácil para o ar ser sugado e entrar aqui. Agora, se eu faço a restrição de área, eu aumento a velocidade aqui, consequentemente eu baixo a pressão e eu ajudo a puxar a molécula que está lá longe para entrar aqui. Bem interessante, né? Além disso, por que os coletores hoje são todos de plástico? A maioria dos mecânicos xinga isso, isso é uma porcaria, que com o tempo fica quebradiço, blá, blá, blá. Pô, isso traz uma vantagem não só no formato, né, que eu posso fazer muito mais maluco aí para melhorar meu fluxo, mas tem um fator principal que é a irradiação de calor. Lembre que na admissão aqui do motor, eu tenho que ter o ar mais frio possível. Se eu tenho um coletor metálico, ele está preso ao cabeçote, e todo o calor do cabeçote e bloco irradiam para ele, e ele se esquenta. Ele se esquentando, o ar que vai entrar para dentro do motor vai estar muito mais quente, e eu vou perder, como já explicamos, eficiência não só em volume e densidade de oxigênio, mas principalmente avanço de ignição, e o desempenho do motor cai, o consumo piora, tudo fica pior porque eu sou obrigado a atrasar avanço de ignição. Eu já vi carro, eu tive carro com coletor de admissão metálico, uma Passat, uma perua Passat 2004, 1.8 turbo, um coletor metálico. Eu parado no trânsito, eu lendo ali na central, a temperatura do ar dentro do coletor de admissão de 82 graus. Ou seja, na cidade o carro fica beberrão, você vai sair do farol, o carro é xoxo, porque ele tem que matar um monte de avanço, senão vai bater pino, e só traz desvantagem. Com o coletor de admissão, de plástico, eu não tenho calor irradiado para o plástico, ele é isolante térmico. Então, se eu estou parado no trânsito, às vezes é comum até ler 50 graus, mas do calor que irradia lá da válvula para dentro do ar. No que você acelera, em questões de 3, 5 segundos, a temperatura já cai 20 graus, porque eu começo a entrar com ar fresco aqui para dentro e rapidamente isso aí é tudo preenchido com ar fresco. Então o ar fica só quente pela própria radiação do ar lá dentro do pulmão, não por causa do coletor. Então nunca, se você tem a opção de fazer um carro com coletor em plástico, manter ele original, vale muito mais a pena. O problema é que às vezes você tem um projeto aí de um carro aspirado, de um motor aspirado, quer fazer ele turbo, e dependendo da pressão que você for trabalhar, o coletor não foi dimensionado para essa pressão positiva, a hora que entrar a pressão de turbo ele vira uma flor, né? Então acaba sendo obrigado a fazer o seu próprio coletor de admissão.